fato uma grande alegria estar aqui. Eu já acompanho o trabalho à distância lá de São Paulo e aprecio o trabalho. E para mim é de fato um privilégio estar aqui com minha família. Deus nos proporcionou isso. Eu agradeço o gentil convite do presbítero Manuel, reverendo Josafá. Parabenizo toda a organização do evento. De fato, vocês têm feito um trabalho aqui que glorifica o nosso Deus. Nesta noite nós trataremos então sobre lei e graça na evangelização. E para que fique claro a conexão que eu devo fazer entre as duas palestras, eu fiz um pequeno roteiro aqui sobre o que nós vamos tratar. Nessa ocasião, então, nós vamos falar sobre algumas definições de lei e graça, e eu vou focar bastante na lei, porque é bastante óbvio a questão da graça na evangelização. Mas o ponto que eu queria chamar a atenção e resgatar um pouco na nossa prática é o lugar da lei na nossa evangelização. Por isso que eu vou focar basicamente essa noite na questão da lei, os usos da lei, os objetivos da lei, os aspectos da lei moral e a posição reformada nesse assunto de lei inserida na evangelização. E na palestra de amanhã, que se chama Os Erros da Evangelização Atual, nós vamos falar sobre a situação atual de evangelização, arminianismo, pragmatismo, teologia da prosperidade, e aí sim eu vou apresentar uma abordagem bíblica compreendendo lei e graça. Então, basicamente, o que nós veremos hoje e amanhã vai tudo desembocar nesse último slide. Uma abordagem bíblica, uma forma de você abordar pessoas, parentes, vizinhos e até desconhecidos, de uma forma bíblica, reformada, calvinista, né? Como já foi dito nas palestras anteriores, os reformados, os calvinistas, por vezes, têm negligenciado a pregação, a evangelização, não a pregação, a evangelização. Então, eu creio que nós temos elementos fartos e abundantes na palavra de Deus e na nossa teologia, para que nós saibamos abordar pessoas e evangelizar pessoas. Isso tem sido a experiência de alguns pastores. Então, feita essa apresentação, vamos lá para as nossas definições. Definição de lei, eu estou usando aqui alguns autores, né? Lei, mandatos, preceitos, estatutos, ordens dadas por Deus. Graça, favor imerecido em lugar da ira merecida, eu estou usando Joel Bick aqui. E evangelização, eu estou usando Packer. Pregar o evangelho, as boas novas. Trata-se de um ministério comunicativo em que os cristãos tornam-se eles mesmos porta-vozes da mensagem de misericórdia junto aos pecadores. Qualquer um que transmita esta mensagem com convicção, não importa sob que circunstâncias, em um grande encontro, em uma conferência restrita, do púlpito, em conversa pessoal, estará evangelizando. Nós vimos aqui pela manhã que o púlpito é local de evangelização, é local de pregação. E Packer diz em um dos seus livros que não existe culto evangelístico, não existe um culto à parte que nós chamamos evangelístico, porque todo culto é evangelístico por definição, uma vez que em todo culto é apresentado o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Falemos então sobre lei. Nós vamos falar que a lei tem 3 grandes resumos na Bíblia. A lei tem 3 conhecidos usos que são bem correntes no nosso meio. E há um aspecto que não é tão falado no nosso meio, que são os 3 usos da lei moral. Comecemos então com os resumos da lei. Joel Bick nos lembra que 3 grandes resumos da lei moral foram concedidos na história. Para Adão e Eva, no Éden, no início, para Moisés, no Sinai, e um resumo feito pelo nosso Senhor Jesus Cristo. 3 grandes resumos. Quais são eles? Primeiro, Deus encarregou Adão e Eva: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, adicionando: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. O segundo grande resumo da lei, os 10 mandamentos. Deus concede o segundo resumo a Moisés, no Sinai, através dos 10 mandamentos, escrevendo-os com seu próprio dedo em tábuas de pedra, conforme registra Êxodo,
este resumo é relatado em Êxodo 20 e Deuteronômio 5. Todo o corpo da legislação mosaica, incluindo os direcionamentos para culto e adoração, conhecidos como lei cerimonial, e as várias leis civis dadas a Israel como um corpo político, conforme Confissão de Fé, capítulo 19, é apenas o desenrolar destas 10 palavras, como elas são denominadas em hebraico. O texto lá dos 10 mandamentos são literalmente as 10 palavras. É um grande resumo da lei. É como se o Pentateuco fosse sintetizado em 10 grandes leis. E os Divines de Westminster, eles como que tiram da síntese e expandem para muitas aplicações. Quando você pega o Catecismo Maior e você vê ali os pecados, na verdade, o que o mandamento nos ensina, quais são os pecados proibidos em tal mandamento, você tem aplicações ali tão grandes, tão variadas, que você percebe o quanto os 10 mandamentos são palavras densas, ricas de conteúdo, que têm aplicações e aplicações para a época de Westminster e para a nossa época também. Se você nunca teve acesso, pegue, por exemplo, as aplicações do não furtarás, para você ver como monopólio, marcos deslocados, contratos enganosos, tudo isso está previsto ali nas proibições do não furtarás. Um documento rico de fato. O terceiro grande resumo: o Senhor Jesus Cristo, desafiado a identificar o grande mandamento da lei, reduziu tudo a apenas 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Citando Joel Bick, então, no texto, os usos da lei moral. Então, esses são os 3 grandes resumos da lei. Os usos da lei são bastante conhecidos. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 18, fala sobre eles: o uso moral, civil e cerimonial. Vamos passar rápido aqui, que é o mais conhecido. O uso cerimonial regulava as cerimônias religiosas, ritos e sacrifícios. Então, quando você pega o Pentateuco e você tem ali várias partes apontando para como se fazer um holocausto, Levítico capítulo 1, ofertas pacíficas, sacrifícios que os sacerdotes deveriam fazer, sacrifícios por ignorância, festas, as festas, a Páscoa, os Pentecostes, tabernáculos, tudo isso é considerado a lei cerimonial, a lei das cerimônias, que não vale mais para nós porque foi cumprida em Cristo. O uso civil da lei regulava a vida da nação de Israel. Então você tem as partes do Pentateuco que falam de cidades-refúgio, quando alguém comete um crime por acidente e ele pode correr para uma cidade-refúgio. Leis para os pobres, por exemplo, aquela que dizia que numa plantação, os cantos dos terrenos, eles deveriam ser deixados intactos para que os pobres pulassem ali e tivessem a sua alimentação no canto dos terrenos. Aquela outra lei que dizia que quando houvesse uma colheita, as espigas que caíssem no chão deveriam ficar no chão, que era para os pobres. E isso nos lembra uma história, não é? Que nós vemos a aplicação exatamente disso lá em Ruth, Noemi e Boaz. Então, era a lei civil, a lei de Israel, era a constituição de Israel. O uso moral, o conjunto de ensinos aculturais e atemporais, porque independem da cultura, independem da época. Mesmo antes de Deus escrever com os seus dedos os 10 mandamentos, essa lei já existia. Note que quando Caim matou Abel, ele tentou se desculpar. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Ele sabia que tinha feito algo errado. Note que quando José do Egito fugiu de um adultério, mesmo anterior aos 10 mandamentos, ele sabia que era adultério. É uma lei que ela é anterior à escrita da lei. Note que a guarda de um dia, a guarda do Shabá, do dia do descanso, ela é bem anterior à escrita dos 10 mandamentos. É por isso que o que consta lá, o que está registrado é: lembra-te do dia de sábado, porque já era algo corrente de fato. Faz parte
do mandato da criação, mandato espiritual. É um dia em que você não se preocupará com a criação, mandato cultural, você não se preocupará com a família, mandato social e as relações, você focará em Deus. É o mandato espiritual, a guarda do sábado na nossa era, o dia do Senhor, o domingo. Então aqui nós temos os conhecidos usos da lei. O uso moral, ele é dividido em 3 aspectos, e isso aqui é mais novidade para a maioria de nós. O uso moral, ele foi trabalhado na teologia, foi trabalhado na reforma, e você tem aqui usos teológicos, usos civis e usos didáticos. Vamos vê-los então. João Calvino divide a lei moral em 3 usos, e eu usei 3 desenhos aqui para simbolizar o objetivo desses usos. O uso teológico, como se fora um espelho, refletindo a glória de Deus e a nossa pecaminosidade. O uso civil, uma espada para refrear o mal da sociedade. E o uso didático é o aio, o paidagogos, aquele que nos ensina a amar a lei de Deus e nos disciplina e nos corrige e nos leva para Cristo, que é o cumprimento da lei. Vamos ao primeiro, o uso teológico. Agostinho escreveu: a lei ordena que nós, após tentarmos fazer o que é ordenado, e assim sentindo nossa fraqueza sob a lei, possamos aprender a implorar pela ajuda da graça. Como espelho, então, a lei reflete a perfeição de Deus. De que modo? Vamos à primeira tábua. O primeiro mandamento reflete a unicidade, a singularidade de Deus. O Senhor teu Deus é o único Deus, Ele é singular. Os deuses que aparecem na Bíblia, Baal, Mamon e etc., são deuses imaginários. O povo sempre fez deuses à sua imagem e semelhança. Deuses mais baixos, deuses fracos, deuses que tinham uma ética falha, pecaminosa. Porque é fácil você seguir um Deus cuja ética seja falha. O Deus verdadeiro, ele tem uma ética santa. Então, os povos sempre fizeram deuses à sua imagem e semelhança. O primeiro mandamento, ele reflete a unicidade, a singularidade de Deus. O segundo mandamento reflete a forma correta de nós adorarmos a Deus. A nossa imaginação, ela é muito rápida para criar cultos falsos, cultos da vontade, cultos agradáveis, não é? Mas os 10 mandamentos, o segundo mandamento, ele é de fato um reflexo de um Deus que estipula a sua própria adoração. E essa adoração não é com base em artifícios, em desenhos, em figuras, é uma adoração pela fé. O terceiro mandamento reflete a santidade do seu nome, o nome do Senhor é santo. O terceiro mandamento é o que diz que nós não devemos tomar o nome do Senhor, nosso Deus, em vão. Há um paralelo com o primeiro pedido da oração dominical. Na oração do nosso Senhor, nós voltamos a isso. Santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome é o exercício, é o pedido de que o nome de Deus seja separado, não seja tomado em vão. O quarto mandamento reflete o Deus que chama para si um tempo exclusivo de adoração, o tempo do Senhor, o dia do Senhor. Mas o espelho também reflete a pecaminosidade humana. A lei, específico o quinto mandamento, reflete a nossa insubmissão, a nossa rebeldia, a nossa tendência a questionar a autoridade, a não obedecer os superiores, e isso por causa do pecado acontece desde a infância. Os filhos desobedecendo os pais, pessoas desobedecendo autoridades na sociedade. O sexto mandamento, ele reflete o nosso ódio, a nossa raiva, o nosso desejo de assassinato, o nosso desejo de destruição da vida alheia. O sétimo mandamento, ele reflete a nossa disposição ao adultério, à imoralidade, à sensualidade. O oitavo mandamento, a nossa disposição ao furto, o desrespeito à propriedade alheia, o nosso desejo de ganhar coisas sem trabalhar, a nossa ociosidade.
O 9º mandamento reflete a nossa falta de controle sobre a língua, falta de domínio próprio. E, por fim, o 10º mandamento reflete a nossa cobiça, o nosso materialismo, o nosso apego a coisas materiais. Assim, o espelho, ou o uso teológico é como um espelho que reflete as perfeições de Deus e reflete a nossa pecaminosidade. De modo que quando nós lemos a palavra de Deus e a sua lei, nós temos esses reflexos todos. O apóstolo Paulo, falando sobre isso, disse: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. A lei não é má, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Mas porque o mandamento é um espelho e ele reflete as nossas mazelas, as nossas falhas, é que a ofensa avultou. Se você estiver num banheiro escuro e você olhar no espelho, você não vai ver problemas no seu rosto. Mas se a luz for muito forte, o espelho for muito bom, você vai ver todos os defeitos. A palavra de Deus é esse espelho de cristal claríssimo, que mostra os nossos defeitos, a nossa pecaminosidade. É por isso que a ofensa avultou, porque a lei é um espelho claríssimo. O outro uso é o uso civil, e o objeto que representa é a espada. Calvino disse o seguinte: o primeiro uso da lei é por meio de suas terríveis denúncias e o consequente temor da punição, refrear aqueles que, a menos que forçados, não teriam nenhum respeito pela retidão e a justiça. Tais pessoas são contidas não porque suas mentes sejam internamente movidas e afetadas, mas porque, como se um freio fosse posto sobre elas, refreiam suas mãos de atos externos e internamente controlam a depravação que de outra forma irromperia petulantemente. É o uso da lei que faz com que Deus refreie o mal da sociedade. Como ele pode ser aplicado desta forma? Primeiro mandamento: a partir da lei do Senhor, e tomando aqui como base o resumo, nós temos o primeiro mandamento refreando o ateísmo, o politeísmo, a idolatria. O segundo mandamento refreando o culto falso, as imagens da Trindade. O terceiro mandamento refreando a blasfêmia, a profanação. O quarto mandamento refreando o ativismo, o ócio, a impiedade, a quebra do dia do Senhor. O quinto mandamento, refreando a rebeldia contra familiares e superiores. O sexto, preservando o respeito à vida. O sétimo, preservando o casamento e a castidade. O oitavo, protegendo o direito à propriedade. O nono, protegendo a reputação e o nome das pessoas. E o 10º, refreando a cobiça e o consumismo. Nós devemos observar, meus irmãos, que a lei de Deus, ela é base para a maioria das leis do mundo, elas têm como base a lei do Senhor. Há teorias de que herdaram-se essas leis, esses códigos civis de outros países, mas observe como na maioria, se não em todos os países do mundo, há meio que um padrão de leis. Na maioria dos países você tem o assassinato como um crime, o furto, o direito à propriedade e leis que nos apontam para uma matriz, e a matriz é a palavra do Senhor, é o uso civil. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes. A lei do Senhor tem esse objetivo de refrear o mal. O último uso, então, da lei moral, o uso didático. Salvos por Cristo, nós amamos a lei de Deus. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Nós não somos salvos pela lei. A lei, ela nos condena. A lei mostra o nosso pecado. Nós somos salvos por Cristo. Agora, sendo salvos por Cristo, nós não deixamos a lei de fora. Nós amamos essa lei, porque essa lei é santa, justa, boa, é a lei de Deus. Nós somos conduzidos a amar a lei do Senhor. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. A lei é santa, o mandamento santo, justo e bom, escreveu Paulo em Romanos 7,12. Calvino diz:
A lei lhe é melhor instrumento, mediante o qual melhor aprendam cada dia, e com certeza maior, qual é a vontade de Deus, a que aspiram, e se lhe firmem na compreensão. E ainda disse, por parte de Cristo, portanto, permanece inviolável o ensino da lei, a qual, instruindo, exortando, reprovando, corrigindo, nos plasma e prepara para toda boa obra. Grande parte do mundo evangélico hoje brasileiro tem aquela concepção de que Antigo Testamento ele não deve mais ser seguido. É uma lei que já passou. E dizem eles, nós estamos agora na graça, o Antigo Testamento não nos interessa. É por isso que há tanto menosprezo para com a lei de Deus. É um grande equívoco. Nosso Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ele passou em revisão justamente os mandamentos. E ao invés de abrogá-los, ao invés de anulá-los, ele disse, eu não vim anular a lei, eu vim cumpri-la. E a revisão que ele fez nos 10 mandamentos foi para buscar o espírito da lei, foi para torná-los mais difíceis ainda. Porque o fariseu, ele não matava, mas mandava matar, achando que no juízo final, e ele achava mesmo, ele não seria culpado. O fariseu não adulterava, de fato, mas ele tinha os olhos cheios de cobiça. E Jesus Cristo, então, ele vem resgatar o espírito mais profundo da lei. Ouvistes que foi dito, não matarás, eu porém vos digo, todo aquele que chamar teu irmão, o irmão tolo, raca, já é passível de julgamento. Jesus mostra que o mandamento ele é mais interior, os assassinatos nascem no coração. E Deus não quer saber de externalidades, Ele quer saber de fato de pureza interior. Então, nós vemos que o uso didático nos leva de volta a amar a lei do Senhor. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. A lei, ela é implacável, porque ninguém pode cumprir a lei. O apóstolo Paulo diz, ainda em Romanos, que o que for impossível à lei, no que estava enferma pelo pecado, Cristo fez. A ideia de que é impossível cumprir a lei, e por isso a lei não é algo agradável, mas depois que Cristo nos salva, nós voltamos a amar a lei, porque é a lei feita pelo Senhor. E esta lei, ela nos conduz a Jesus Cristo. Em grego, a palavra aio, que aparece nas nossas traduções, é paidagogos, de onde surgiu o pedagogo na nossa língua. Na época, o paidagogo ou o aio era um servo responsável por guiar as crianças até a escola, por ensiná-las e por discipliná-las também. O apóstolo Paulo, quando usa essa palavra, ele está dizendo que a lei foi a responsável por nos instruir nos caminhos e nos guiar até Cristo Jesus. A lei não salva, Cristo salva. Ele era o responsável pela educação e pela disciplina. A lei nos conduziu à graça, para que a graça nos trouxesse de novo a lei. É o que Agostinho nos diz. Nós somos conduzidos à graça e nós voltamos a amar a lei do Senhor. De que maneira, então, nós devemos usar isso na evangelização? Todos esses usos e objetivos da lei, como é que eles entram na nossa forma de evangelizar? Como foi que o apóstolo Paulo fez ao escrever a carta aos Romanos? Uma apresentação do Evangelho. Quando você pega as cartas do Novo Testamento, elas têm objetivos diferentes. Paulo, quando escreve aos Coríntios, não é para anunciar o Evangelho, é para corrigir erros, é para repreender confusões que estavam acontecendo, divisões que aconteciam em Corinto. Mas quando Paulo escreve aos Romanos, ele tem o objetivo de apresentar o Evangelho. A igreja de Roma não foi uma igreja criada, plantada pelo apóstolo Paulo. Não há certeza de como surgiu a igreja de Roma. Uma possibilidade seria de que crentes que estavam lá em Atos 2, e se você der uma olhada na lista das nações, aparece lá romanos que ali residem, uma possibilidade é desses romanos terem voltado para Roma e terem começado um trabalho. De modo que quando Paulo escreve a carta, ele nunca esteve em Roma, ele conhece cristãos ali, mas ele nunca esteve naquela igreja.
E ele então vai fazer uma apresentação do Evangelho. E qual é a perspectiva, qual é a abordagem que o apóstolo Paulo usa? Ele apresenta a lei antes da graça. Na seção grande em que ele fala sobre justificação, ele gasta um bom tempo, do capítulo 1 ao capítulo 3, até o 3:20, 1:18 a 3:20, falando sobre depravação total, sobre pecaminosidade. É um capítulo pesado. O apóstolo Paulo ele começa a abordagem falando sobre a ira de Deus, porque, meus irmãos, boas novas não fazem sentido se nós não conhecermos as más notícias. As boas notícias só fazem sentido se nós conhecermos as más notícias. É por isso que a evangelização atual ela é tão estranha e ela é tão deficiente. Dizer para uma pessoa na rua, Jesus te ama, não significa nada. Dizer para uma pessoa na rua, Jesus salva, não significa absolutamente nada. Salva do quê? Então, as boas novas só fazem sentido se a pessoa perceber a ira que lhe está reservada, o peso da mão divina. E o apóstolo Paulo, ele começa a carta aos Romanos mostrando a ira de Deus, mostrando as más notícias antes das boas notícias, revelando a condenação antes da salvação. E aqui nós podemos fazer um diagrama entre lei, graça e todo o desígnio de Deus. Quando o apóstolo Paulo se despedia dos presbíteros, ele disse: portanto eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. É uma declaração de Paulo mostrando que Paulo falou sobre salvação, sobre céu, mas ele falou sobre condenação, sobre levar a cruz. A pregação de Paulo, o seu testemunho é que ele anunciou todo o desígnio de Deus, e assim deve ser a nossa pregação, e assim deve ser a nossa evangelização, o nosso discipulado. Lei, graça, completando então todo o desígnio de Deus. Passo agora, meus irmãos, a mostrar alguns autores reformados confirmando esta abordagem, de que na evangelização nós devemos começar com lei e a partir daí ir para a graça. E eu começo com Teodoro Beza, um reformador, e ele disse o seguinte: eu sublinhei as partes que vão mais no ponto. Beza escreveu o seguinte: é necessário, antes de tudo, que Deus, bondoso e cheio de misericórdia, nos faça enxergar claramente o maldito abismo no qual nós nos encontramos. Ele não poderia fazê-lo de melhor maneira do que nos declarando, através de sua lei, o que nós devemos necessariamente ser, pois a escuridão é melhor entendida quando colocada ao lado da luz. Este é o motivo pelo qual Deus começa com a pregação da lei. Somente nela podemos ver o que devemos ser e também que não podemos cumprir nenhum dos seus mandamentos. Somente nela podemos ver quão perto estamos de nossa condenação, a menos que obtenhamos um remédio muito forte e eficaz. O Espírito Santo, pela pregação do Evangelho, cura o ferimento que a pregação da lei expôs e agravou. Invertendo, a pregação da lei, ela gera um ferimento. Ela expõe e agrava as nossas chagas, as nossas feridas. E é o Evangelho, pelo poder do Espírito, que cura este ferimento. E Teodoro Beza escreveu isso num texto dele, as duas partes da palavra de Deus, lei e Evangelho. Ainda nesse texto. Então, esta é então a primeira utilidade da pregação da lei, fazer conhecidas nossas inúmeras faltas, de forma que começamos a ser miserável e grandemente humilhados. Em resumo, para produzir em nós o primeiro grau de arrependimento, que é chamado contrição do coração. Isto produz uma completa confissão diante do Senhor, pois aquele que não sabe que está doente, nunca irá ao médico. Quem não sabe que está doente, nunca irá ao médico. Um outro nome da teologia reformada, Arthur Pink. Ele diz o seguinte: nada se presta mais para despertar os indiferentes e fazer com que os crentes carnais sondem seus corações do que alongar-nos sobre o fato de que Deus se ira
todos os dias com os ímpios. Nesse livro, Atributos de Deus, Pink mostra o quanto a pregação sobre a ira de Deus, ela tem sumido dos púlpitos e dos assuntos das nossas igrejas. Fala-se sobre muitas coisas. Na época de Pink ele já percebia isso. Imagine nos nossos dias, pouco se fala sobre a ira de Deus. Nós tivemos em uma das palestras do Dr. Vez a citação do sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. Não é? Era comum entre os puritanos, entre os servos de Deus, pregações sobre a ira de Deus, e as pessoas tremiam. Nos nossos dias isso não existe mais. Dr. Martin Lloyd-Jones, ele diz assim no seu comentário sobre Romanos 1,18: é preciso que os nossos métodos de evangelização correspondam às Escrituras, como a nossa mensagem corresponde, e aqui está o método. Ele começa falando na ira de Deus, não das necessidades das pessoas como tais, não das coisas que as aborrecem, não daquele pecado que as deixa prostradas e que elas não conseguem vencer, não da infelicidade delas, etc. Nada disso. Ele não menciona essas coisas. Em vez disso, ele fala da ira de Deus. A nossa ação evangelizante e todo o nosso processo de evangelização devem ser bíblicos. Devemos, com o apóstolo Paulo, sempre invariavelmente, começar com isto: porque do céu é revelada a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça dos homens. Lloyd-Jones comentando Romanos 1,18, mostrando como Paulo começa a sua carta, falando sobre a ira de Deus. John Stott escreveu num comentário sobre Romanos 1,18. Um médico seria absolutamente irresponsável se acatasse um autodiagnóstico impreciso de seu paciente. Assim, o nosso dever cristão é, por meio da oração e do ensino, levar as pessoas a aceitar o verdadeiro diagnóstico de sua situação diante de Deus. É este o princípio bem claro, se bem que nada agradável, em que se baseia Romanos 1,18 a 3,20. Antes de demonstrar que tanto judeus como gentios podem ter acesso à salvação, como ele diz em 1,16, Paulo precisa provar que tanto um quanto o outro necessitam dessa salvação. Mais recentemente, Francis Schaeffer. Lutero destaca que o evangelho realmente inclui tanto a boa nova quanto a lei. Não adianta dizer aos homens que eles precisam ser salvos, que é a mensagem da boa nova, até que sintam a necessidade de ser salvos, uma necessidade que a lei revela. Como eu disse, não adianta dizer para a pessoa que ela precisa ser salva, se ela não sabe do que ela precisa ser salva, se ela não tem ideia do caminho de perdição que ela está trilhando, se ela não faz ideia do céu, aliás, do inferno, se na cabeça dela ela vai para o céu. E meus irmãos, quantas pessoas nesta sociedade, primeiro, não acreditam mais em inferno, porque a pregação do inferno parou. Segundo, acham que irão para o céu por conta das suas obras. É a lei da compensação. Grande parte do brasileiro passa o ano em vários pecados e tenta alguma compensação no final do ano, no Natal, por exemplo, ajudando criancinhas, se vestindo de Papai Noel e entregando presentes. É a lei da compensação, como que se muitas obras boas apagassem multidão de pecados. Então, o povo com quem nós nos relacionamos não faz ideia de que está indo para o inferno, porque as igrejas pararam de falar sobre esses temas, sobre inferno, sobre condenação, sobre ira de Deus. Então, na evangelização é necessário nós mostrarmos a condenação do Senhor, antes de falarmos sobre a salvação que Ele oferece. J.I. Packer: se queremos conhecer a Deus, é vital que enfrentemos a verdade a respeito de sua ira, não importando quanto fora de moda possa estar, ou quão forte tenha sido o nosso preconceito contra ela. De outro modo, não entenderemos o evangelho de salvação da ira, nem a realização propiciatória da cruz, nem a maravilha do amor redentor de Deus,
nem ainda entenderemos a mão de Deus na história e sua ação entre o nosso povo, nem saberemos o que pensar sobre o Apocalipse, nem nosso evangelismo terá a urgência imposta por Judas, salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Está lá no livro Conhecimento de Deus, quando ele fala sobre a ira de Deus, a necessidade de nós enfatizarmos a ira do Senhor. John MacArthur: para Paulo, o conhecimento da condenação eterna era uma motivação para que alguém cresce. Ele queria que seus destinatários entendessem que Deus é santo e justo e que todos os seres humanos são pecadores sob a ira de Deus. Esse modo de tratar o assunto faz sentido lógico e teológico. Não podemos apreciar a maravilha da graça e do amor divino até que entendamos a ira justa de Deus contra o pecado. Não podemos apreciar o perdão de Deus até que percebamos as consequências eternas do pecado, no seu comentário sobre Romanos. E por fim, pastor Joel Bick, e creio que ele é o mais direto de todos aqui, nesse sentido. Falando sobre os puritanos, eles pregavam a lei antes do evangelho. Da mesma maneira que Paulo escreveu os 3 primeiros capítulos de Romanos. O apóstolo explicou inicialmente a santidade de Deus e de sua lei, para que a boca dos pecadores se feche e todo mundo seja culpado diante de Deus. De modo semelhante, os puritanos também criam que, mediante uma confrontação com as exigências da lei de Deus, o Espírito Santo traria os pecadores ao conhecimento de sua incapacidade diante de Deus e de sua necessidade de salvação. O Evangelho só tem sentido para os pecadores quando estes reconhecem a sua pecaminosidade. Os puritanos não tinham medo de usar a lei de Deus como instrumento de evangelização. Está lá no Vivendo para a Glória de Deus. Assim, meus irmãos, nós fechamos essa base teórica. E qual é a base? Nós devemos inserir a pregação da lei, a ira do Senhor, a condenação eterna na nossa evangelização. Hoje a evangelização é passar a mão na cabeça das pessoas. Jesus te ama, Deus quer te salvar, Deus tem um plano para a sua vida. Nada disso corresponde ao jeito bíblico de pregação do Evangelho. Os apóstolos, os profetas não pregavam assim. João Batista não pregava assim. Jesus Cristo nunca pregou assim. E os apóstolos também não. A pregação, o método de anunciar o Evangelho para estes homens era: arrependei-vos, porque está próximo o reino do Senhor. A palavra-chave era arrependei-vos, era mostrando o pecado, era confrontando as pessoas, porque eu repito, as pessoas só saberão o que é salvação se elas perceberem a condenação que pesa contra elas, se elas forem confrontadas nos seus pecados. Por isso que é necessário nós apresentarmos a lei que condena, para na sequência mostrarmos a graça que salva. Que Deus então nos abençoe, que nós anunciemos o Evangelho desta forma, que Deus nos ajude. Amém.